dia. Bom dia. Bom dia. Começa agora o programa Coffee Break. O trânsito e o transporte público são os maiores problemas de infraestrutura de Belo Horizonte, de acordo com a última pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia em 2013. Qual a solução para o trânsito de Belo Horizonte? Essa é a principal questão que abordaremos no programa. Aos 120 anos, Belo Horizonte ainda enfrenta problemas na mobilidade urbana. Excesso de veículos nas ruas, engarrafamentos e transportes públicos precários são alguns dos principais obstáculos. De que modo o planejamento urbano impacta em tudo isso? No programa de hoje, vamos entrevistar o professor Nilson Nunes, graduado em Ciências Econômicas. Nilson é doutor em Engenharia de Transporte pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, nós sabemos que Belo Horizonte, né, ela foi uma cidade planejada, e ela nasceu com o propósito de se localizar ali, né, na Avenida do Contorno, mas tornou uma proporção ainda maior, né, o crescimento passou por cima do planejamento. O crescimento excessivo de Belo Horizonte por cima desse planejamento, você acha que pode ser considerado um erro? De certa forma, sim, né? É o que acontece na maioria das cidades, né? Onde o que foi planejado, né, foi exacerbado. Um caso bem recente de Brasília, por exemplo, também é o que acontece. E acaba impactando todos os serviços básicos, né, da cidade, né? Principalmente a questão da mobilidade, né? Sim. E qual a diferença do planejamento da capital mineira para o planejamento de Brasília, por exemplo, como você citou? As duas, assim, na essência, tinham o mesmo propósito, né, de você tentar equilibrar, né, todos os serviços públicos, né, e dar uma qualidade de vida melhor para o cidadão. Essa é a ideia. Só que não contavam com outras ações externas, né, que acabou extrapolando aquilo que era previsto, né. Aqui mesmo você falou, né, a ideia de Belo Horizonte era ficar contida dentro da Contorno, né. Mas no seu crescimento, já na sua constituição, isso já foi violado, porque o que estava planejado estava dentro da Contorno, mas foi permitido que pessoas que vinham para trabalhar ou prestar serviços, de maneira geral, para essa comunidade dentro da Contorno, fosse se instalando na periferia, né? E originou os bairros, né, que a gente conhece, Serra, enfim, esses bairros, Santo Antônio, não, Santo Antônio está dentro, mas esses outros mais periféricos, né? Assim, para nomear agora são vários, mas enfim, a Serra é bem característico disso, né? E foram crescendo sem nenhum planejamento, né? Em contraste com o que existia, né? E obviamente isso acabou impactando, né, toda a comunidade. Mas assim, em comparação a Brasília mesmo, o que você acha que Brasília tem de melhor, assim, estruturado do que Belo Horizonte? Porque Brasília, na verdade, ela foi tombada, né, como patrimônio da humanidade, então assim, pelo menos o plano piloto, ele é difícil você mudar alguma coisa, porque não pode alterar nem fachada de prédio, os ministérios, mas não cuidar do entorno, e aí que foi o problema, porque grande parte da população, principalmente que presta serviços, né, básicos, sei lá, o padeiro, a costureira, enfim, esse pessoal mora no entorno, né? E o entorno explodiu porque não houve nenhuma preocupação de planejamento, e principalmente na divisa ali com Goiás, que é muito próximo, né? Foram doados terrenos, né, por governantes antigos, enfim. E isso aí acabou gerando hoje uma situação praticamente impossível, que começou a afetar todo tipo de serviço, né? Mobilidade nem se fala, né? Eu até estava brincando com um colega que pela primeira vez na vida eu perdi um avião, porque eu fui a uma reunião lá no plano piloto, deu um temporal e nós ficamos sitiados, não tinha como sair. Tentou de vários... O cara fez atalho, inclusive, o motorista do táxi fez esse atalho por dentro de algumas áreas lá de reserva e tal, para tentar... Mas não, todo lugar que a gente chegava parava num congestionamento, né? Acabei chegando no aeroporto, que em situação normal 15 minutos lá do plano piloto, acabei chegando com 40 minutos de atraso. Então, realmente isso impacta, né? Essa falta de planejamento impacta qualquer comunidade. Né? É muito comum. Exatamente. E outro fenômeno que a gente também vem enfrentando, né, essa dissociação do planejamento da mobilidade e do planejamento urbano em si, né? São coisas inerentes, um interfere no outro, mas em termos de política ainda é bastante dissociado. Por exemplo,
essa permissividade com a verticalização, né? Do ponto de vista, por exemplo, da prefeitura ou dos órgãos de planejamento urbano, é interessante você adensar, porque você acaba criando economia de escala, né? O serviço de água, né, abastecimento de água, esgoto, tudo, ele fica mitigado, porque você tem mais pessoas concentradas e pagando pelo serviço, né? Fica melhor do ponto de vista da administração. Mas, para o setor de engenharia de transportes, por exemplo, fica complicado, porque você troca uma residência unifamiliar por um prédio de 20, 30, 40 andares, não tem, mas 30, pelo menos já tem por aí. Mas, enfim, mas são várias famílias, de repente, que vão morar ali, né, com a taxa de motorização bem elevada, porque o nosso sistema de serviço de transporte público, como vocês já falaram, é bastante deficitário, né, e aí o caos. Né, tá. E outra coisa também, o sistema viário não acompanha, né, que quando você faz um loteamento, a lei de uso e ocupação do solo, todas as leis vigentes, ela determina qual é a relação das áreas disponíveis para circulação, né, e as áreas para serem edificadas, né. Só que isso depois é violada essa relação, né, nas áreas edificadas, né, por exemplo, onde tira uma residência unifamiliar e põe um prédio, mas o sistema viário permanece o mesmo, né, com a mesma caixa. Isso não é compensado, né. E aí cria o que a gente já viu. Aqui mesmo, Buritis é um caso bem claro desse né? Tudo Exatamente. não aguenta. Exatamente. No caso de Belo Horizonte, eu estava até pesquisando hoje a respeito, foi essa questão da contorno, e aí parece que as vilas eram vilas até que um pouco mais distantes. Eram vilas de trabalhadores que acabaram, lógico, né? isso é normal, foi conurbando, né, e, enfim, hoje é o que existe. Acho que é normal, como você falou, mas pensando no atual hoje, né, como passou-se muitos e muitos anos, qual que você vê como uma solução para tudo isso que aconteceu? O problema todo é o seguinte, na engenharia a gente fala, você desconstruir ou demolir é muito mais caro do que construir, né? Então, assim, cada vez mais a situação de conurbação e de densidade, ela está consolidada, então a nível de superfície fica muito difícil de você encontrar solução de baixo custo, né? Os corredores todos já são adensados e tal, né? Então, no caso da mobilidade, com certeza, Belo Horizonte já passou da hora de ter metrô. Metrô de verdade, metrô enterrado, né? Né? Não que chama de metrô, que na verdade é um trem de subúrbio, né? Um trem de superfície que também até hoje não foi completado, né? A sua extensão. Então, aí nós temos um problema político no processo, porque o nosso sistema de mandatário, né? Quer dizer, funciona a cada 4 anos, muda, né? A composição. E não tem essa continuidade. Então, os dirigentes, naturalmente, eles querem apresentar soluções que caibam dentro do mandato, né, dos 4 anos. Né. Isso é um problema sério, porque qualquer obra de infraestrutura que tenha maior impacto, com certeza vai levar muito mais do que 4 anos, porque um metrô mesmo, você vê, o metrô de São Paulo, o metrô do Rio, que até hoje estão sendo construídos, o metrô de Paris, que ainda está em expansão, Londres, né, enfim. Você vê que essas soluções que vão trazer mais impacto, mais benefício para a população, realmente são soluções de longo prazo, né? Então, é o que a gente chama, isso tem que estar na política de Estado e não de governo, né? Mas os governantes não, fecham os olhos porque é mais cômodo para eles, né? Nós temos um exemplo bem claro, né? Você falou aí da matriz deficitária, por quê? A gente tenta resolver tudo com o sistema ônibus. O ônibus é um sistema de baixa demanda, vamos dizer assim, né? Então, você tem, no setor de transporte, você tem as capacidades bem definidas, né? Se você trabalha fora da capacidade, você vai gerar algum tipo de custo para o sistema, né? Pode, inclusive custo social. Então, o que eu quero dizer, se você tem baixa demanda e trabalha com um sistema de alta capacidade, você vai ter capacidade ociosa e vai gerar custo. Por outro lado, se você tem alta demanda e tenta resolver com um sistema de baixa capacidade, você também vai gerar custo, e o custo social, e é o caso atual. Então, assim, nós tivemos a oportunidade, que foi a Copa, né, que poderia implantar aqui, melhorar a nossa matriz de transporte público, né, introduzir tecnologia de mais alta capacidade, e não fizeram. O governo virou as costas e veio com a solução do BRT, que depois virou MOVE, né,
mas todo mundo sabe que é de baixa capacidade. Tanto que, na época, eu fui um dos críticos, quando me perguntaram se o BRT ia resolver o problema da mobilidade, eu disse não, porque hoje o corredor, no caso da Antônio Carlos, que eu citei, e da Cristiano Machado, eu falei, o corredor do Antônio Carlos, hoje tem, no ponto mais crítico, em torno de 50 mil passageiros por hora por direção, em todos os modos, né? Você vai entrar com um modo de baixa capacidade, tipo aí, pode atender até 20 mil passageiros por hora por direção, numa condição razoável, né? Você não vai entender isso nunca. Então, aquela história, não, porque vamos tirar as pessoas dos veículos privados, vamos botar no BRT no móvel, eles estavam rezando porque se não acontecesse, porque não tinha capacidade para isso. O sistema já sabia a priori que não tinha. Tanto que eu falei outra coisa, que na época fui criticado, eu disse assim, até eu lembro de um repórter, acho que foi de Estados Unidos, me perguntou, mas professor, e aí? O que vai acontecer? Se não tem capacidade, o que vai acontecer? Eu disse, vai acontecer uma coisa bastante simples. Vão colocar ônibus na marginal. Aí todo mundo, tá doido, professor, vão gastar um dinheiro desse para botar ônibus na marginal? Eu disse, vamos colocar, tá aí para quem quiser ver hoje. Que disseram que era uma coisa temporária, né, que já está aí há vários anos. Então, essas são essas questões, né, que tem... Acho que define o quadro. É muito interessante a gente pensar sobre essas soluções, né? Uhum. E acho que é o que você falou, tem problemas políticos, são muitos Sim, problemas envolvidos. esse talvez seja o pior. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Tá ok. Mas é isso mesmo, quer dizer, não adianta. Eu lembro assim, e você vai... É uma coisa tão interessante, porque todo mundo sabe o problema, mas ninguém quer se comprometer, tá? Mas eu acho que o pior de tudo, é o que nós estamos vendo hoje na denúncia da Lava Jato, é a contaminação política dos órgãos de decisão, entendeu? Então, no órgão de gestão, quer dizer, no momento que os operadores de ônibus bancam a campanha do prefeito, quer dizer, o prefeito fica refém do setor, entendeu? Porque não vai fazer nada contra. Então para mim, está mais que claro que a decisão de colocar um BRT foi esse comprometimento do prefeito com o setor que financiou a campanha dele, entendeu? Porque se ele fosse um cara imparcial, ele ia, não, peraí, vamos colocar um VLT, ou vamos começar a pensar em projetar um metrô, né? Entendeu? Inclusive o metrô, ele falou que ia criar uma nova linha e tal, só por questão de campanha, fizeram uns furos lá na Praça 7, não sei o quê, né? Só para enrolar, porque não... Há muito tempo atrás, a gente viu um projeto de uma linha aqui, a gente, tipo, Buritis-Pampulha, um trem assim, e na época que eu vi, já faz tipo uns 8 anos, se bobear, já era antigo. Então, tipo assim, é muito antigo e nunca vai pra frente. Porque é o seguinte, porque um projeto desse, ele demanda muito tempo, porque você tem que fazer, né, como são recursos públicos, licitação para desenvolver o projeto, né? Só esse processo é demorado. Depois você tem que licitar o projeto também, né? É demorado, porque aí entra a pessoa com recursos e tal. Tá? Depois desenvolver o projeto, que também é outra coisa demorada, né? E, enfim, implantar, que é mais demorado ainda. Então, claro que isso aí extrapola os 4 anos, né? Então, enquanto não houver esse comprometimento da sociedade, né, e dos meios políticos com essa questão, a gente não anda, não desenvolve, né? Eu já vi muita gente falar, metrô é caro. É um sistema caro, mas é muito mais caro não ter, entendeu? Porque o custo da sociedade por não ter, ou por ter essa dificuldade de mobilidade, para tudo, afeta todo tipo de serviço, né? E, né, não é só o transporte de passageiro, mas todo tipo, né? Inclusive as empresas que precisam. Você tomar água? Não, para mim tá tudo bem. Então vamos lá, segundo bloco. Estamos de volta, então, com o professor Nilson Nunes, né? Nesse segundo bloco, vamos conversar um pouco aí mais sobre a mobilização urbana de um modo mais geral. Nós temos diversos exemplos de cidades planejadas ao redor do mundo, né? Não Sim, só no Brasil. sim. Em 2015, o portal India Times ele elegeu as 9 cidades mais bem planejadas do mundo, com, enfim, várias cidades